Quem aqui ainda sonha? Eu sou uma sonhadora e uma entusiasta de sonhos. E para mim, sonho não é aquele sonho quando a gente está dormindo, mas é aquele sonho acordado, quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente imagina alguma coisa ser possível. Igual quando a gente era criança e a gente pensava em ser astronauta, médico, várias coisas ao mesmo tempo, sem entender se isso era possível ou não. E por que paramos de sonhar? Em algum momento da nossa vida, a gente começa a acreditar que não é possível realizar os nossos sonhos e a gente começa a aceitar a vida do jeito que ela é, como se aquela é a única vida possível. O que eu gostaria que vocês saíssem daqui é que não existe sonho certo, não existe sonho errado, não existe sonho grande demais, nem pequeno demais. Só existe sonho e o seu sonho, ponto. Gostaria de trazer uma provocação para vocês. E se não houvesse limites? Se não tivesse dinheiro infinito, tempo infinito, possibilidades infinitas, com o que vocês sonhariam? O que você sonha, eu acredito que revela quem você é. É como se fosse um olhar para dentro de si, um espelho para o infinito que existe em cada um de nós. E nessa jornada de autoconhecimento, eu comecei isso em 2018 e não era essa Maísa que está aqui na frente de vocês. Era uma Maísa que estava muito perdida, não sabia o que queria, não sabia nem a sua cor favorita. Não sei se alguém já se sentiu assim em algum momento. E dentro dessa busca, eu comecei a buscar palestras, livros, terapia, mentoria, qualquer coisa que pudesse me explicar ou me ajudar a entender quem eu era, o que eu queria. E eu encontrei uma ferramenta que mudou a minha vida e apesar de ser uma ferramenta muito impactante, muito poderosa na minha vida, é uma ferramenta muito simples, que é o mapa dos sonhos. E Maísa, como que eu faço o mapa dos sonhos, essa ferramenta tão poderosa que mudou a sua vida? É muito simples, tem 4 passos. Primeiro, você precisa escrever. Escreva todos os seus sonhos, sem filtro, sem censura. Todos os sonhos, tanto os grandes como os pequenos, os bobos, os que dão vergonha. Tem sonhos que eu escrevi e que as pessoas riram de mim. Não se intimidem, escrevam todos os seus sonhos. Depois, pesquise imagens. E aí, faça isso com muita intenção. Para cada sonho que você tiver, coloque ali energia e entender, eu quero uma casa. Que tipo de casa que você quer? Onde que essa casa é? Ela é no campo? Ela é na praia? Como que você imagina? Se sente? Faça muita intenção em cada imagem que você escolher. Depois você monta uma colagem, e pode ser tanto digital, Pinterest, Canva, no papel, não importa onde você vai colocar isso. O importante é você montar esse mapa dos sonhos. E mais importante do que tudo, conviva com esses sonhos. Então não deixa no fundo da gaveta ou em alguma pasta digital, coloca no seu fundo de tela do computador, do celular, na parede, em qualquer lugar que você quiser, você coloca para você conviver com esses sonhos. E por que isso? Porque os sonhos são uma grande fonte de energia para a gente entender para onde a gente quer ir, o que a gente quer realizar. Ele não é o destino final. E serve também para aqueles momentos que você não está muito bem, está se sentindo meio perdida e você entender por que você está lutando, são por esses sonhos. Eu vou trazer aqui 2 casos reais de sonhos de pessoas que me impactaram. E um deles, uma pessoa colocou um carrinho cheio de compras. Porque ela falou assim, o meu sonho é um dia ir no supermercado e colocar tudo que eu tenho desejo de comprar nesse carrinho de compras. E era o sonho dela, tão poderoso. O outro era um sócio meu, que ele colocou que ele queria ser professor de universidade. E aí, 3 anos depois, revisitando essa imagem, ele falou, Maísa, o que eu gostaria mesmo é de ensinar. Então, aquele sonho, ele amadureceu, ele se transformou. E a importância de você plantar, as imagens, os sonhos dentro do seu mapa de sonhos é que eles podem evoluir, podem amadurecer.
eu digo que tem alguns sonhos que gritam, que são aqueles sonhos, né? Ah, quero casar, quero comprar um carro, quero fazer uma viagem. Mas tem alguns sonhos que sussurram, que a gente precisa ali sentar com a gente mesmo e ouvir para a gente conseguir entender o que a gente quer. Não importa se é grande ou se é pequeno, os dois sonhos importam. E eu faço esse exercício, eu já fiz com mais de 100 pessoas, tive a honra e o privilégio de conhecer os sonhos dessas pessoas. E todas as vezes que elas apresentam o mapa de sonhos delas, eu sempre falo para elas sonharem mais. E não porque sonhar grande, mas é porque a gente tem um filtro que nos impede de sonhar. A gente sempre coloca só aquelas coisas mais óbvias, só as coisas que a gente consegue se enxergar realizando, as que estão muito perto. Mas a gente pode sonhar com o que a gente quiser. É de graça sonhar. E eu faço esse exemplo porque em uma das rodadas com uma sócia minha, eu falei, sonha mais, coloca coisas além do horizonte de 5 anos que você está enxergando. E ela voltou depois dessa rodada com 2 imagens. Ela queria um motorhome e um dia um podcast. E isso assim, quando ela fosse mais velha. E a dica é que, apesar de os sonhos não ser sobre se realizar, muitos sonhos acabam se realizando. E quando ela compartilhou isso com outras pessoas, ela descobriu que tinha 3 outras pessoas que queriam um motorhome e eu queria um podcast e a gente acabou lançando no ano passado um podcast. E essa é a próxima dica, compartilhar. Compartilhe aquilo que você sonha, compartilhe o seu mapa de sonhos, porque isso amplifica. Você se conecta com outras pessoas começam a torcer por você, ou se acontece alguma coisa, ela fala, nossa, esse era um sonho da Maísa, será que eu não posso ajudar ela a realizar? Como se fosse uma corrente do bem que a gente começa a levar para outras pessoas sonharem também. E para dar o exemplo, esse aqui é o meu primeiro mapa de sonhos, queria compartilhar com vocês. E como eu fiz ele com muita intenção, tem várias imagens aqui que continuam no meu mapa de sonhos atuais. E algumas dessas imagens eu já realizei, então uma delas é morar em Nova York, era um sonho que eu tinha, que quando eu coloquei era desses sonhos absurdos, que não seriam possíveis de ser realizados, e eu já consegui morar 3 vezes em Nova York, então de novo, né, sonhos podem sim se tornar realidades. E trouxe também para vocês o meu mapa de sonhos atual. Agora, depois de cultivar cada uma dessas imagens, eu falo que cada imagem quase virou um cluster de sonhos, então elas representam muitos sonhos em cada uma dessas imagens. E aí quero falar para vocês, essa imagem é o João, meu marido, e ela está desde o primeiro mapa de sonhos, porque era um sonho meu construir um relacionamento incrível, e eu fui entendendo que além de construir um relacionamento incrível com o João, essa imagem representa conexão profunda, relacionamentos incríveis, não só com ele, mas com família, amigos, sócios, todas as pessoas que eu interajo. Essa outra imagem ela é muito interessante porque quando eu estava fazendo o meu primeiro mapa de sonhos, eu vi primeiro essa imagem, eu não entendi o que ela era, mas ela vibrou em mim. Eu falei, eu quero ter essa imagem no meu mapa de sonhos e um dia eu vou descobrir o que ela é. E depois de 3 anos, eu entendi que aquela mulher que estava ali com um monte de coisas confusas do lado, um monte de gráfico, eu queria ser uma estrategista, de conectar vários assuntos, resolver problemas complexos. Então, às vezes, tem sonhos que a gente já sabe nomear e tem sonhos que ainda são sementes, que a gente não entendeu eles ainda, não importa, coloca no seu mapa de sonhos. E essa outra imagem representa um sonho que eu coloquei no meu primeiro mapa de sonhos, e é porque eu fui muito impactada por muitas palestras do TED quando eu estava nessa jornada de autoconhecimento. E eu falei, por que não? No mapa de sonhos é de graça, você pode colocar tudo que você quiser, então eu coloquei essa imagem. E depois de muito tempo refletindo, essa imagem representa muito mais do que um TED, ela representa inspirar pessoas, ela representa transformar as pessoas através das ideias, então por isso pode ser um TED, um podcast, um livro, não importa. E o mais importante, o que ela representa, eu não sou uma pessoa que gosta de palco. E
Só que como eu tinha esse objetivo, depois que eu entendi que eu precisava me colocar nesse lugar desconfortável, eu comecei a aceitar vários desconfortos. Então, quando a gente entende aonde a gente quer ir, a gente começa a fazer escolhas no nosso dia a dia que nos ajudam para o lugar que a gente quer chegar. E alguns sonhos eles já floresceram, outros sonhos ainda são sementes. E o que eu gostaria que vocês saíssem daqui é sonhando, que vocês se conhecessem nessa jornada e realizassem todos os seus sonhos. E obrigada por realizarem um sonho comigo aqui hoje.